Palavra de Deus, e eu peço que você leia comigo agora, preste muita atenção nisso. Começa o texto assim, olha. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Olhe só um instante, até aqui, até esse momento, ele está acompanhado. Ele está passando por um problema, mas ele está acompanhado. A partir daqui ele vai ficar sozinho e vocês vão ver o que acontece, tá bom? Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou, tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite e, de repente, o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Amém? Você pode curvar a tua cabeça assim? Fechar os teus olhos, falar com Deus, pedir palavra. Pede revelação, pede segredo, pede conselho, pede luz para o teu caminho, pede. A Bíblia diz: quem tem falta de sabedoria, peça com fé. Peça. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Hoje pela manhã aqui, pessoas saíram dizendo que foi bom ter vindo. Provoca isso agora aqui também, Senhor. Pessoas aqui sendo tocadas pela palavra, alcançadas. Eu creio no meu coração que a Tua palavra nunca chega tarde demais. Eu creio que a Tua palavra sempre nos alcança no tempo certo. E hoje é um dia preparado pelo Senhor para nós. Por isso, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria pedir para você falar duas coisas para quem está do seu lado. Duas coisas, hoje eu vou exagerar, né? Primeiro, você vai falar para ela assim: Deus quer falar com você. E a segunda é: que bom que você está do meu lado. Amém. Vamos lá. Se você tiver algo para anotar, eu ficaria muito feliz. Minha esposa e os seus irmãos, são 12 irmãos e irmãs, estão passando um período difícil. A minha sogra, a dona Lourdes, uma pessoa muito querida, ela teve 2 AVCs. E deixou ela num estado que, hoje, quando ela abre o olho, é um evento. Quando ela abre o olho, é coisa de você sair correndo e chamar: olha, ela abriu o olho, vem ver, né? Ela está com o olho aberto. E é uma situação bem difícil, porque você tem que revezar um cuidado, tem que estar lá. Ela está em casa, home care, está com enfermeiros 24 horas, né? Visitas médicas, e tem que ter alguém lá, todo tempo tem que ter alguém lá, tem que dormir lá, tem que estar lá. Não é fácil, não é brincadeira não, né? A minha irmã, hoje inclusive está aqui,
eu falo que hoje está aqui, porque de manhã eu falei assim, ela quase não pode vir, né? Você cortou a minha fala. Quase não pode vir ao culto, porque minha mãe está com 87 anos de idade, e ela teve um aneurisma na aorta, e minha mãe, em questão de segundos, deixou de ser uma mulher de ferro, quem conhecia minha mãe, e em questão assim de segundos, né, ela deixou de ser uma mulher de ferro e passou a ser uma mulher de cristal, porque nós agora temos que protegê-la até de emoções. Não podemos sequer dar a ela notícias de falecimentos, porque ela não pode sofrer nenhuma alteração, né? E não é brincadeira não, né? O cuidado que tem que ter. Ela não quis sair da casa dela de jeito nenhum. Não quis nem ir para a minha, nem para os outros filhos que tem, quis ficar. E aí, Andréia, o Douglas, o pessoal, tem que cuidar, estar lá. E não é brincadeira, porque você tem sua liberdade, seu horário, você tem tudo alterado, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém que está aqui está cuidando de alguém? Puxa vida, não é fácil, né? Que Deus fortaleça o coração de vocês de uma forma sobrenatural mesmo, sobrenatural, né? Alguém aqui já cuidou de alguém? Bastante, bastante. Não é brincadeira não, né? Você cuidar, assim, estar dando atenção ali, toda aquela atenção, toda hora ali, né? Vendo o que está acontecendo, se alguma coisa acontece, você já entra em parafuso. Eu queria usar essa história que alguns estão vivendo e outros já viveram, que é cuidar de alguém. E eu queria que você tentasse imaginar, mesmo você que nunca cuidou de alguém, tentasse imaginar por alguns segundos só o que é, como seria, como ficaria essa pessoa sem ter alguém para cuidar. E deve ter gente assim, deve ter gente sofrendo e não tem ninguém para ajudar. Deve ter muita gente assim, abandonado em hospitais, em lugares porque não tem ninguém para ajudar. Então tenta imaginar por aquilo que algumas pessoas passam para ajudar. Tenta imaginar a pessoa que não tem ninguém para ajudar, né? A palavra de hoje que eu quero ministrar aqui ao teu coração: quem cuida dessa pessoa que vive dentro de você? No texto que nós lemos, mostra um homem destruído. Um homem que ele está passando uma crise tão grande, e ele começa a tomar decisões, e as decisões não são boas, a ponto até mesmo de querer ficar sozinho, né? E na Bíblia, você não encontra uma história assim, porque na Bíblia, todos os relatos bíblicos são homens brutos, são homens cascudos, são homens, se você ler algumas histórias, alguns deles lutaram tanto que a espada ficou grudada na mão, não tinha como tirar a espada da mão do cara, deu cãibra, né? A Bíblia fala de pessoas que sangrando, vamos embora, não para, bruto mesmo, cascudo mesmo, assim, gente que enfrentava, mas de repente na Bíblia, na história bíblica, 66 livros, está um relato ali de um homem que ele pega e fala: chega para mim não dá, para mim não dá mais, eu quero morrer. E alguém ouvindo isso e conhecendo de quem nós estamos falando de um profeta, não é um profeta, o profeta. E ele fala, abre a boca num determinado momento e ele revela algo.
que é sobre isso que eu quero falar hoje. Ele revela algo, ele revela uma outra pessoa, ele revela uma pessoa dentro dele. Porque quando ele fala assim, imagina, o profeta, e ele fala assim, eu sou um fracasso. Quem ouviu fica assim, mas de quem que ele está falando? E aí você tem que entender que tem uma pessoa lá dentro, que está gritando. Alguém que a aparência não conseguiu vencer, a aparência não conseguiu. E aí revela quem está lá dentro. Não sei se você conhece, mas existem pessoas que elas são brutas. Elas são pessoas que você olha assim e elas são fortes. Você fica admirando a pessoa, o jeito que ela é, né? Por exemplo, você ouve falar na televisão, o cantor fulano de tal, o cara fez um show ontem, né? Estou falando assim, um ginásio, um estádio lotado, 2 horas de show. Gente, eu não sei, tá? Estou falando 2 horas, não sei, eu não imagino quanto é um show assim, mas vai, 2 horas de show, e o cara suando lá e cantando e animando todo mundo, tocando aquelas pessoas tal. No dia seguinte ele está cancelando o show, está em depressão. E aí a televisão quer entender o que está acontecendo, e ele falou, eu não estava bem. Então, o exterior dele, o cara é fera, o cara levanta multidões, até que chega uma hora ele fala, não dá mais, eu não estou aguentando, eu estou acabado, eu estou destruído, né? Do mesmo jeito que você deve conhecer pessoas, que você olha para ela, você vê tanta fragilidade nela, tanta assim, aquela pessoa que não abre a boca, aquela pessoa quieta, sempre quieta, não briga, não reage, né? Você olha e fala assim, gente, é um amor, né? Mas tem um monstro crescendo lá dentro, com raízes de amargura, ressentimento, falta de perdão, mal resolvido. E aí quando se revela, porque a boca fala do que o coração está, quando ela abre a boca, você vê um monstro, que você se assusta, você fala, que isso? Estava lá dentro, ruminando aquilo ali, aquele ódio, aquela raiva, e uma pessoa que você olha, você não dá nada, mas daqui a pouco ela mata, ela fere, ela destrói, ela quebra, porque está lá dentro, né? Então eu queria falar sobre isso. Quem cuida dessa pessoa, não essa que todo mundo está vendo, mas dessa pessoa que Elias diz, e chega, eu não aguento mais. Tanto que Deus, no final do texto que eu li, fala com essa pessoa, e fala com essa pessoa, ele fala assim, o que você está fazendo aqui? Porque o profeta estava diante de mim, desafiando os profetas de Baal, de Azera. E uma coisa interessante aqui, é que se eu não falasse para você que era um profeta, Elias, o cara, você talvez poderia pensar que não tem Deus. Você fala assim, isso é falta de Deus. Não é não. Não é não, gente. Elias, para você recordar comigo, e eu espero que você já tenha lido, Elias orou e choveu. Choveu. E quando choveu, e eu não quero explicar isso de jeito nenhum, porque eu não faço ideia o que é isso, ele saiu correndo, passou na frente de uma carruagem, correndo. Imagina você estar numa carruagem e passa um homem correndo assim. O que é isso? Elias orou, caiu fogo do céu. Quem viu aquilo de tão aterrorizante, tão assustador, que é essa imagem de uma chama do céu cair sobre um lugar, enquanto ele orava,
caiu no chão, gritando, só o Senhor é Deus, só o Senhor, de medo, de pavor. Que isso? Como assim? O cara ora e desce um fogo. Todos ficaram tão assustados. É esse cara, é essa pessoa que lá dentro tem alguém que não tem cuidados. E todos nós temos um alguém lá dentro, e eu vou usar uma expressão talvez mais fácil da gente entender, que precisa de colo, que precisa de ombro, que precisa ser cuidado. Você pode dizer um amém? Então, quem é que cuida dessa pessoa que vive dentro de você? E eu queria então usar esse paralelo aqui de quem está cuidando de alguém, de quem tem alguém para cuidar, e não é fácil, não é fácil. Por mais amor que a gente tenha e sentimento que a gente tenha, cuidar de alguém não é fácil, né? Eu queria usar esse paralelo aí, que talvez você já viveu isso. Como cuidar de uma pessoa como você, né? Então eu queria começar aqui, cuidar de alguém que não quer ser cuidado. Agora, aquela vontade que eu tenho de pedir para você falar para a pessoa do lado, mas não posso pedir, de você falar assim: cuidar de você é osso. Tem hora que cuidar de quem não quer ser cuidado. Segundo Samuel, eu vou pedir que você olhe para o telão agora para a gente ir mais rápido aqui. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 17. Gente, cuidar de quem não quer ser cuidado é um desgaste, é algo sugador. Eu vou falar aberto, né? É desanimador. Se você quiser saber o desgaste do ministério pastoral, é você ter que continuar o mesmo para quem quer e para quem não quer. A pessoa não quer ser cuidado e você não pode ter uma atitude diferente, você tem que insistir, né? Não é fácil, não é brincadeira não. Parece que todo o trabalho vai para o ralo, porque simplesmente a pessoa não quer. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar. Davi cometeu um erro. Desse erro gerou uma gravidez. Só que Deus não gostou disso. E Deus falou: essa criança vai morrer. E Davi está chorando por isso, e ele quer que dê certo, e ele está caído, e ele não come, e ele não fala nada, e quem está perto dele está desesperado. Quem trabalha no palácio está falando nos corredores, falou: olha, já faz dias que ele está lá, faz horas, ele não fala nada, ele não come, e sempre ia alguém lá tentar levantar ele, e ele não levantava, e falava para ele: come alguma coisa, pelo amor de Deus. Ele não comia. É esse texto que eu estou lendo, né? Então, tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles, né? São pessoas que não dão abertura. Elas se fecham. Talvez porque culpa alguém, né? Talvez, não sei. Mas também tem muita autossuficiência nisso também. Ela vai indo, ela não quer porque ela acha que ela não precisa. Só que quando ela percebe que precisa, ela está sozinha.
todos que tentaram ajudar já não estão mais perto. E aí é muito difícil. Outra coisa é o orgulho. Pergunta para alguém do seu lado assim: você é orgulhoso? Ela deve ter dito assim: eu sou a pessoa mais humilde que você conhece. Essa máscara do orgulho é um negócio terrível, né? E se ela não for retirada, é muito difícil cuidar de uma pessoa assim, porque ela não precisa, né? Sabe onde começa isso, gente? Essa autossuficiência? Na infância. A criança, ela começou a andar, ela não precisa mais de você. Se ela souber colocar roupa, então, esquece, ela não precisa mais de você. A não ser que ela seja preguiçosa, aí ela vai querer que você corte a carninha para ela. Mas do contrário, Provérbios 16, 18 diz: o orgulho leva a pessoa à destruição. Você pode repetir isso comigo? Fala: orgulho leva a pessoa à destruição. Acaba, não tem o que fazer, porque ela não quer, o orgulho trava. E a vaidade faz cair na desgraça. Na parábola do filho pródigo, aquele menino volta destruído, acabado. Ele volta sujo, ele volta. O pai, para que celebre, se estabeleça, se firme o regresso, o recomeço, a restauração, faz festa. E faz festa para todos. Manda que todos celebrem, porque isso tem que ser um marco, né? E ele manda que matem o novilho, tragam roupa nova, coloquem anel no dedo, vamos celebrar, toquem música. O irmão que está em casa: não vou. E aí foram contar para o pai, ele não quer vir. Aí o pai vai falar com ele e fala: filho, seu irmão voltou, ele estava morto e reviveu. Ele falou: não vou. O orgulhoso, o autossuficiente, quem pensa que não precisa de cuidado, ele aborta festas. Ele aborta festas. Ele não participa da festa. Isso é perigoso. Então, cuidar de uma pessoa que não quer ser cuidado, gente. Oséias capítulo 7, versículo 10. O orgulhoso se exclui, né? Ele não reconhece que é ele que se exclui. Ele sempre vai dizer que é os outros. Mas Oséias 7,10 diz: o orgulho do povo é testemunha contra si mesmo. Todas essas coisas aconteceram, mas mesmo assim, eles não se voltam para mim, nem procuram a ajuda do Senhor, seu Deus. E sabe o que vai testemunhar contra vocês mesmos, diz o texto? O seu orgulho, porque tudo que está acontecendo, tudo que você está passando, tudo que você está enfrentando, não faz você se quebrantar e pedir ajuda, faz você levantar a cabeça e continuar achando que não precisa de ajuda. Outra coisa, vamos lá. Cuidar de quem está piorando. É desgastante. É desgastante. Não é brincadeira não. Você vê que a pessoa, ela está piorando, né? E aí você fica num estado, porque você queria ver melhoras. E uma notícia de que algo está acontecendo destrói você, porque você está ali investindo, se esforçando. E aí vem uma notícia dizendo: piorou.
Puxa, aquilo é desanimador, é um banho de água fria, né? Minha irmã, que não mora aqui, mandou uma mensagem para mim chorando, e ela falou: Vanderlei, eu tentei falar com a mãe. Minha mãe não está ouvindo nada, por isso que eu estou falando aqui. Que depois ela vai me ligar e vai dizer: a pregação sua foi maravilhosa. Ela liga lá em casa, daqui a pouco ela vai ligar e fala assim: que palavra linda. Eu acho que ela ficou vendo eu aqui empolgado, né, mas não houve nada. E aí minha irmã mandou uma mensagem chorando e falou assim: eu queria tanto falar com a minha mãe, mas por telefone não dá, porque ela piorou, ela não está ouvindo direito, né? E ela chorou porque ela queria tanto ter falado com a minha mãe, queria tanto que minha mãe me ouvisse, mas infelizmente só se eu for aí agora, porque pelo telefone ela não ouve mais, né? Antigamente eu usava a Andréia para falar com a minha mãe, mas agora a Andréia não ouve direito também, aí fica... resolve. A única chance que eu tenho, estou com o microfone na mão, Jeremias capítulo 8, versículo 5, vai aparecer aqui: meu povo, por que é que vocês viram as costas para mim? Por que estão sempre se afastando de mim? Vocês se agarram aos seus erros e não querem voltar para mim. A melhor tradução dessa palavra, tentar explicar isso, é alguém que se agarra a uma pedra muito grande, se agarra e pula no lago. E ela deixa uma corda para você puxar ela. E você tenta puxar, mas ela está agarrada a um peso. E não tem jeito, é que você se arrebenta para tentar tirar a pessoa, mas ela está piorando, cada vez mais ela vai piorando nas atitudes, vai piorando o comportamento, você nota que está piorando, né? Você nota, o espírito está piorando, perdeu graça, está piorando, né? E você deve imaginar o que alguns pais estão passando, porque eu acredito nisso, e vou talvez ser profético agora, né? Que todo pai quer que seu filho vá bem na escola, amém ou não? Mesmo não ajudando nada, né? Mesmo não contribuindo, não se esforçando, não cobrando, não olhando os trabalhos, todo pai quer que seu filho vá bem na escola, sim ou não? Diminuiu, você viu? O primeiro amém foi aquele, uau! Depois que eu falei isso, falou assim: nossa, ele já me achou aqui, né? E aí de repente aquele aluno nota 10, tira 5,1, o vírgula 1 fui eu que estou acrescentando, tá? Para ser assim bom, porque tira aquele 5 menos, só porque fez amizade com aquele aluninho que... Gente, eu não posso fazer nada aqui que eles tiram foto e vira meme, né? É aquele aluninho que, sabe, aquele um que chegou ali, que... Aí seu filho grudou nele, aí ele vai piorando. Cuidar de alguém que está piorando, que as atitudes, sabe, era assim, agora, do nada, mudou, e você não sabe o que faz, né? E a pessoa não se converte, e ela está indo para a destruição, ela está se acabando, e ela está se autodestruindo, e ela está se arrebentando, e você está ali falando com ela. Salmo 19, versículo 12 e 13. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo, sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita que eles me dominem, assim serei uma pessoa direita e ficarei livre
do grave pecado da desobediência. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem cuida dessa pessoa que vive dentro de você? Quem? Gente, olha, quem está falando aqui sabe o quanto isso é difícil, né? Quem pode fazer uma análise da sua vida e dizer assim: olha, nesses últimos dias você piorou, você já foi melhor? Não olha do lado, olha só para mim aqui. Você conhece alguém assim que você fala assim: puxa, já foi melhor? Você fala: olha, saudade que eu tenho, viu? Porque piorou. Se tornou uma pessoa difícil, amargo, revoltado, piorou. Vamos lá. Cuidar de quem desistiu. Eu uma vez dormi no hospital, passei a noite no hospital e conversando com as enfermeiras, tinha um caso que ela falou assim: pastor, ele não tem mais nada, ele não tem nada, ele está bem, não tem nada. Eu falei: por que está aqui? Porque desistiu de viver e vai morrer, pastor. Nós já vimos muitos casos assim. A pessoa mesmo se entrega. Incrível, né? Incrível. Agora imagina eu, pastor, usando toda a minha fé, impondo a mão e falando vida, e a pessoa quer morrer, né? Elias fala: chega para mim, chega, eu quero morrer. E aí ele começa a ter as atitudes, se afasta dos outros, deixa o amigo dele lá, o ajudante, no lugar, e vai para deserto. Deserto é problema. Enfrentar problema sozinho é suicídio. É suicídio, né? Eu anotei algo que, se você quiser anotar, como investir em alguém que desistiu, que abriu mão, que jogou toalha, né? Porque uma pessoa assim, que desistiu, ela não tem sonhos mais, ela não tem plano nenhum mais. Sabe o que é que está casado com uma pessoa assim? Que ela desistiu. E ela chega a falar para o outro: se você quiser largar de mim, você larga. Porque ela abortou tudo. E a pessoa está investindo amor, investindo a vida, investindo tempo, mas ela parou, ela travou, ela não vai, ela desistiu. Uma pessoa assim, ela tem morte no espírito, ela morreu no espírito. Ela está em coma na alma. Não sei se alguém já viu alguém em coma. Ela está ali, mas ela não está ali. Tanto que quando ela volta do coma, ela fala: eu estive lá no céu, estive lá não sei onde, eu vi não sei o quê, porque ela está aqui, mas não está ali. A alma está em coma. E ela não tem coragem para destruir o seu corpo. Então ela está morta no espírito, a alma está em coma, e o que sobrou, ela vai para a caverna. Foi isso que Elias fez. Então Deus chega lá e percebe que isso não está correto, e ele fala assim: sai daí. Porque subliminar está dizendo que você está se enterrando vivo. Porque o espírito morreu, a alma está em coma. Ir para a caverna é se enterrar, é se esconder, fugir. Por isso que muitas pessoas, ela morre no espírito, ela fica na igreja ainda. Daqui a pouco ela entra em coma na alma, ela já começa a brigar com os outros, já não fala mais com os outros, para de sair com os outros. Mas daqui a pouco ela sai da igreja, que é o que? Se enterrar, é fugir, se esconder. Deus chega e fala: por que você está fazendo isso? Volta. Volta. É esse o processo que traz a alma do coma
e recria o espírito, renasce de novo. Quem está entendendo isso? Jó capítulo 7, versículo 15 e 16. Eu prefiro ser estrangulado. É melhor morrer do que viver neste meu corpo. Detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Imagina, Deus ouvindo isso. Deus ouvindo isso. Você pode, antes que a pessoa do seu lado dê uma cochilada, fala assim: 2023 vai ser extraordinário para você. Mas olha só, coma algo para você aguentar a viagem, porque 2023 vai ser uma viagem extraordinária. Coma algo, se alimente, recupere as forças, porque tem gente que não vai conseguir chegar em abril, porque ela está se abortando, ela não está se levantando, ela não está, ela está desistindo, então ela não está entendendo. Então Jó, ele não começa desse jeito, ele começa bruto, ele começa assim, olha, vem um processo de Deus, de um tratar, de uma dor, claro, mas é uma ação de Deus, e Deus nunca tem uma intenção de te envergonhar. E aí nesse processo, quando acontece, ele bruto, ele fala assim: ó, Deus deu, Deus tirou. E ele fala assim: eu vim sem nada, eu volto sem nada. Começou assim, só que com o passar do tempo vai piorando. E chega uma hora que a pessoa desiste. Quem é que cuida dessa pessoa que vive dentro de você? E aí ele chega nesse momento, agora ele fala assim: eu de verdade, eu não quero continuar. Mas quem está falando? Quem? Aquele cara que disse Deus deu, Deus tomou, louvado seja o Senhor, ou esse que está aí dentro de você? Esse que disse Deus deu, Deus tomou, falou assim: há esperança para a árvore, ainda que cortada, arrancada da terra, jogada ao chão, se ela receber ajuda ao cheiro da esperança, ao cheiro da água, só de cheirar, ela brota novamente, ela dá frutos novamente. Mas o homem, quando ele se entrega, não há mais esperança para ele. Quando ele desiste, não há mais. É muito difícil quando a pessoa desiste. Uau! Pensa pastorear pessoas que desistiram. Por isso que talvez você deva conhecer muito pastor esgotado, porque vai atrás constantemente de quem não quer ser ajudado. E aí sabe o que ensinavam para nós? Diziam que quando a ovelha foge, quando a ovelha se perde, quando a ovelha não quer, você tem que ir atrás dela. E mesmo ela não querendo, você quebra as pernas dela, as patinhas dela. E aí você pega ela com as patinhas quebradas, porque aí ela não corre. Aí você põe ela no ombro, e aí você carrega ela de volta, traz ela, põe ela no curral, cuida da patinha dela, e tem que ficar o tempo todo olhando, porque ela vai fugir de novo. Alguém vai morrer nessa história. Cuidar de quem não quer ser cuidado, e de quem está piorando. Pais estão assim em estado terminal, de ver seus filhos, em vez de melhorar, piorar. Por causa de companhias erradas, por causa da televisão, por causa de séries, por causa de palavras, e aí começam a ter comportamentos, porque eu não sei se você sabe, a gente pensa que para ser bonito tem que ser feio, e aí ela se autodestrói, a pessoa é linda, fica feia, a atitude fica feio, tudo fica difícil. E você está vendo, e você está no impasse, porque você tem que conviver com aquilo, né?
Você pode dizer um amém? Vamos lá, nós vamos ceiar. Eu falei tudo isso, gente, tomei todo esse tempo, porque eu queria falar mesmo, a palavra que quero falar é isso aqui que eu vou falar agora. Quem pode cuidar dessa pessoa que vive dentro de você? Quem? Tudo que eu falei, toda a história da minha família e tal, tudo que eu falei, eu queria falar isso aqui, era isso aqui. Então, se você puder agora ainda juntar um pouquinho de força, de ânimo e prestar atenção, é isso que eu quero falar. Quem pode cuidar de alguém que não quer ser cuidado? Quem pode cuidar de alguém que está piorando? Quem pode cuidar de alguém que desistiu? Quem? Vamos lá? Primeira coisa que eu quero falar aqui, o Espírito Santo. Ah, meu Deus. Só quem sabe, conhece o poder do Espírito Santo, sabe o que eu estou falando. O que é o Espírito Santo na nossa vida? Ele age de dentro para fora. Ele pega alguém destruído, moído, esgotado, abriu mão, ele pega, ele tem esse poder, porque ele penetra juntas e medulas, e ele conhece todas as coisas, e ele entra e ele tem esse poder de pôr de pé quem está caído, é o Espírito Santo. Meu Deus. E nós não sabemos nada da pessoa do Espírito Santo, nada. Um dia Moisés falou com Deus, e ele falou assim: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. E como é que Deus se revelava naquela época? Era Deus, era uma coluna de fogo, era uma nuvem, era assustador aquilo. Quem não conhecia dizia: Deus está no arraial do povo de Deus. Tão forte que era. Depois vem o Emanuel, Deus conosco, Jesus, a palavra, vem estar conosco, andou conosco. Nós vimos as maravilhas, vimos o seu operar, o seu amor, o rosto mais lindo que eu vi, né? Sua graça, sua misericórdia, sua compaixão. Imagina a viúva de Naim que encontrou com ele, levando um filho morto, e teve um encontro com ele. Jesus, que isso, que isso. Para quem não leu a Bíblia, diz que são olhos como chamas de fogo, seus pés como latão reluzente, seus cabelos brancos como a neve. Na sua coxa está escrito fiel. Jesus. Mas aí Jesus diz: eu preciso ir para vocês conhecerem outra pessoa. Vocês precisam conhecer o Espírito Santo. Quem estava lá falou: não, nós queremos o Senhor, fica aqui. Falou: não, gente, de verdade, eu tenho que ir, porque eu rogo ao Pai, e eu rogarei ao Pai. Rogar é pedir com insistência. Eu vou pedir ao Pai que vocês tenham essa experiência, conhecer o Espírito Santo. É maravilhoso. Foi isso que Saul não entendeu nada, porque Saul, ele era um homem, o perfil dele, ele era um homem que do ombro para cima, não tinha ninguém na altura dele. O cara era bruto. O cara, se colocasse todo mundo, a cabeça dele sobressaía. Mas aí Deus, que conhecia quem estava lá dentro dele, medroso, covarde, inseguro, inconstante, falou para ele: Saul, se o Espírito Santo governar você, se apoderar de você, olha com quem que ele está falando, que está lá dentro, você vai ser transformado num outro homem, que não tem a ver com altura, não tem a ver com nada, tem a ver com a presença do Espírito Santo dentro de você. Em João 14:16,
Fala assim: eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. A palavra Consolador aqui, ela não existe na língua nossa uma palavra que consiga traduzir, então fica com a palavra ajudador. Eu vou tentar melhorar um pouquinho só, tá bom? Mas não tem uma palavra melhor. Consolador é alguém que ele sabe da dor que você está passando, então ele fica do seu lado o tempo todo. E só por ele estar do seu lado é um consolo, é um apoio, é algo extraordinário. Porque tudo que nessa hora a gente não quer, está sozinho, está abandonado, e aí Ele está ali com você. Jamais te deixarei, né? E a presença dEle é algo muito forte. Alguém já sentiu? É muito forte. Alguns já sentiram dentro do carro, é algo assim. É algo que vem perto de você, seu corpo parece estar sendo apertado. Tamanha a presença dEle estar do seu lado ali. É o Espírito Santo, né? Em Romanos 8, 26, assim também o Espírito de Deus, preste atenção em cada palavra, é maravilhoso isso. Eu me encanto com isso, eu fico maravilhado. E assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar. Sabe quem é que pode ajudar uma pessoa assim como você? O Espírito Santo. Vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Eu acredito muito, eu acho que é até bom eu falar isso aqui de púlpito. Eu acredito muito no poder dos remédios. Eu acredito que essa sabedoria dada por Deus a pessoas que desenvolvem remédios, né? Eu acredito nisso, né? Eu não tenho problema nenhum. Agora, você pergunta se eu oro? Claro que eu oro. Eu já oro, são ou doente, eu oro. Então eu não tenho problema nenhum, gente, tomar remédio, nenhum. Você não tem fé? Opa, eu tenho muita fé. Eu acredito muito nos profissionais da saúde, muito. Meu Deus, quantas pessoas você vê a mão de Deus ali, você vê mesmo, pessoas estudaram muito, se prepararam muito. Não tem problema nenhum, gente, nenhum, né? De ir lá fazer os exames. A nossa fé, ela não é louca, nossa fé é uma fé sábia. Ouvir do médico o problema que eu tenho, não tem problema nenhum com isso. Ser receitado por ele, nenhum problema. Agora, é claro que a minha confiança está no Senhor, né? Claro, não tenha dúvida, né? Eu acredito muito nos profissionais, os psicólogos, ainda mais hoje, uma leva aí muito grande de psicólogos cristãos, têm compromisso com a palavra do Senhor, né, que tratam pessoas que estão em coma na alma, em crises, e tratam com muita sabedoria, né? Aqui na igreja nós temos profissionais assim, que eu confio, atendem até aqui, muitas vezes, aqui na igreja, com todo sigilo, todo cuidado. E não é porque aqui eles têm que vir aqui contar, não, eu não sei de nada, eles são profissionais, estudaram para isso. O que eu tenho de segurança é que são pessoas que têm palavra de Deus na vida e que não brincam, não manipulam a alma dos outros. Não estou dizendo que psicólogo faz isso, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que são pessoas que, por ter a palavra, além de tratar profissionalmente, ainda tratam com esse recurso extraordinário, né? Mas eu acredito muito no Espírito Santo.
muito no poder do Espírito Santo. Um encontro com o Espírito Santo logo pela manhã. Puxa vida. Tudo que estava fora do lugar, Ele tem esse poder, essa força de nos pôr de pé. Por isso que o salmista diz assim: contigo eu salto muralhas. Isso é incrível, né? Passo pelo meio de um batalhão e não temerei a 10 milhares que se levantam contra mim, porque tu me armas de força. Quem? O Espírito de Deus. Por isso que a gente cantava uma musiquinha, não é tão velha assim não. Se o Espírito de Deus se move em mim. Tá vendo? Tem gente que, uau, está na mesma faixa. Você precisa conhecer a pessoa do Espírito Santo. Ele é um consolador que está 24 horas, 7 dias na semana do lado. Uau, e a presença dele é um refrigério na alma, é um consolo, é um bálsamo para quem está esgotado. É algo assim. Por isso que alguns, eu vou explicar aqui a atitude de alguns que você talvez não entenda isso. O que é uma pessoa se ajoelhar, pôr o rosto no chão, deitar no chão, não sei se alguém já fez isso, deitar no chão. É permitir uma ação do Espírito Santo em alguém que se rendeu. Se rendeu completamente. Ele levanta. É o Espírito Santo. Amém? Vamos lá? Quem pode cuidar de uma pessoa assim, que não quer ser cuidado, está piorando e desistiu? Quem? A palavra de Deus. Por isso que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração. Por isso que o salmista diz assim: anteciparei o final do meu dia só para estar com a tua palavra. Porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, ela me orienta, a tua palavra é meu alimento. O salmista diz assim: a tua palavra recria a minha alma, a tua palavra que me fortalece, a tua palavra é meu alimento sólido. O que me faz andar e continuar andando é a palavra de Deus, porque a palavra ela gera uma expectativa. Olhe para mim aqui, ó, porque ela vai se cumprir. Há promessas. Aquilo está em andamento, ela é viva e eficaz e mais poderosa. Ela é o poder de Deus para quem crê. A palavra de Deus, o alimento. Por isso que quem tem esse tempo logo pela manhã, numa devocional, de meditar, de ler, de comer, de se alimentar, de direcionar sua atenção para a palavra, está sendo ajudado, e ela será ajuda na hora oportuna, quando você menos espera. Sabe o que vem? A palavra. Ela é viva. Ela é viva, né? Salmo 107, versículos 19 e 20 diz assim: então na sua angústia gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Com a sua palavra Ele os curou e os salvou da morte. Você pode dizer um amém? Alguém gosta de desafio? 1, 2. Alguém aqui gosta de desafio? Se você não gosta, não fica em paz, não é? Que tal ler a Bíblia toda em 2023? Alguns disseram assim, amém. Outros disseram assim, puxa vida, pensei que era outra coisa. Vamos lá, hein? Vou olhar aqui, vai. Quem topa ler a Bíblia inteira em 2023? Sem um amém, só com a mão levantada. O amém dá um ar de que é muita gente. Ok. Por favor, não é aquela do Cid Moreira. É que você vai ler. Você vai ler. Por último, gente, quem pode cuidar dessa pessoa que não quer ser cuidado, dessa pessoa que está piorando, dessa pessoa que desistiu?
Um amigo. Um amigo. O erro de Elias começa quando ele fala para o ajudante dele: fica aqui. Ele não faz ideia o que ele fez. Não faz ideia o que ele fez. Um amigo é aquela pessoa que quando você menos espera, ela fala uma palavra, aí você continua mais um pouco. Agora não tem ninguém no deserto. Elias falou: eu quero morrer. Provérbios 27, 9. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Só quem tem sabe o que é isso. Quem não tem, uma amizade sincera dá ânimo para viver. Provoca em nós mais 1 quilômetro. Eu conheço pessoas que elas são de família grande, fazem parte de uma igreja grande, trabalham em lugares que tem muitas pessoas e estão sozinhas, porque não entendem que precisam ter um amigo, porque é o amigo que cuida de quem não quer ser cuidado, só um amigo mesmo. Tanto que a Bíblia diz assim: em todo tempo ama-o, e na angústia ele se torna um irmão. A Bíblia chega a dizer assim: uma pessoa que tem muitos amigos, ele pode até se achar, se congratular-se, mas há amigos mais chegados que um irmão, mais que um irmão, né? Então uma amizade verdadeira, sincera, vai fazer um ano extraordinário na nossa vida. Pô, você ter alguém que você sente falta, você ter alguém que está do seu lado, faz diferença, ajuda muito, não é brincadeira não, e nós não sabemos isso. Eu vou pedir para você olhar aqui na tela esse texto, eu termino com ele para nós ceiarmos, mas a leitura pausada mesmo, uma leitura que você, por favor, tente compreender a leitura, tá bom? Eclesiastes 4, do verso 7 em diante. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. Não vale a pena isso. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? As coisas boas da vida que ele está falando não é o que você pensou. Ele escreveu: amigos. Alguém que trabalha, não vale a pena, porque a riqueza que ele tem são os amigos. Então o cara tem um carrão, anda só. Casarão, vive só. Tem uma roupa extraordinária, mas anda só. E aí ele está dizendo: não vale a pena isso. Não vale, isso não tem sentido. Porque o que vale a pena é você ter amigos, né? Isso também é ilusão, é uma triste maneira de viver. É melhor serem dois, haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Ter um amigo, ele ajuda a levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar.
Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é muito difícil de arrebentar. É muito difícil, gente, cuidar de alguém. Tem que ser muito amigo mesmo. Você pode ficar de pé?